Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, no Hospital de Maria de Nazaré, capítulo 3, parte 5. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfêmia espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar para as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes, notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, às fases doloridas e inelutáveis que me deprimiram cruamente, que lágrimas rescaldantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto novamente se me obscurecia a visão e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis, esvoaçantes, e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. Acudiram enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento conservando-se silencioso, sem jamais se entrever em conversações de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito o acutilavam. Fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos, e nem poderíamos exculpar-nos alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros permanentes, pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição oferecia o exemplo movimentado suas constantes azáfamas, sob o controle de criteriosa discrição. E, embora bondosamente declarassem que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada. O que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus aquartelados no departamento de vigilância foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Cerca de um quarto de hora depois, enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos, o qual entreveríamos ao darmos entradas no importante estabelecimento do Astral, por ser um daqueles que nos receberam a par de Romeu e de Alceste, visitou-nos fazendo-se acompanhar de mais 2 obreiros da casa e irradiando simpatia. Foi dizendo muito afetuadamente, pondo-nos à vontade: meus amigos, chamo-me Joel Steele. Sou, ou fui, como queiram, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal foi sempre muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos que em seu seio generoso passei. Fui feliz em Portugal, mas depois os fados me arrastaram para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Doris Mary Steele da Costa. E então, bem, é como patriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico a fim de ser submetidos aos necessários exames, pois que se iniciam neste momento os trabalhos de cirurgia. Prontificamo-nos esperançados. Não desejávamos outra coisa desde muito tempo. As dores que sentíamos, nossa indisposição geral, refletindo penosamente o que ocorrera com o corpo físico material, havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo. Mário e João, cujo estado era melindroso, foram transportados em macas, enquanto os demais seguiram amparados pelos braços fraternos dos enfermeiros bondosos.
Pude então distinguir algo dessa casa magnânima, assistida pela carinhosa proteção da excelsa Mãe do Nazareno. Não somente o excelente conjunto arquitetônico seria digno de admiração, também a montagem, o grandioso aparelhamento, conjunto de peças extraordinárias, apropriadas às necessidades da clínica no astral, demonstrando o elevado grau que atingira a medicina entre nossos tutelares, muito embora não se tratasse o local onde nos encontrávamos de zona adiantada da espiritualidade. Médicos dedicados e diligentes atendiam com fraternas solicitudes aos míseros necessitados dos seus serviços e proteção. Estampavam-se em suas fisionomias bondosas o compassivo interesse do ser superior pelo mais frágil, da inteligência esclarecida pelo irmão infeliz ainda mergulhado nas trevas da ignorância. Entretanto, nem todos trajavam uniformes à indiana. Muitos envergavam longos aventais vaporosos e alvíssimos, quais túnicas singulares, de tecido fosforescente. Não assisti ao que foi passado com meus companheiros de desdita. Quanto a mim, chegando ao pavilhão reservado aos labores assistenciais, fui transferido aos cuidados de Joel Steele para os do jovem Dr. Roberto de Canalejas, o qual me encaminhou para determinada dependência, na qual minha organização físico-espiritual, ou perispírito, foi submetida a minuciosos e importantes exames. Carlos de Canalejas, pai do precedente, ancião venerável, antigo facultativo espanhol que fizera da medicina um sacerdócio, página heróica de abnegação e caridade digna do beneplácito do médico celeste, e mais um dos psiquistas hindus que nos socorreram à chegada, Rosendo, foram os meus assistentes. Roberto passou então a assistir a um importante labor, qual, doutorando das lições dos mestres nos santuários da ciência, o que vinha esclarecer é encontrar-se ele ainda em aprendizado na medicina local. A minha organização astral prestaram socorros físico-astrais justamente nas regiões correspondentes às que, no envoltório físico-terreno, foram dilaceradas pelo projétil de arma de fogo que me utilizara para o suicídio, ou seja, os aparelhos faríngico, auditivo, visual e cerebral, pois o ferimento atingira toda essa melindrosa região do meu infeliz envoltório carnal. Era como se eu, quando o homem encarnado, e realmente assim fora, assim é com todas as criaturas, possuísse um segundo corpo, molde, modelo do que fora destruído pelo ato brutal do suicídio, como se eu fora duplo e o segundo corpo, possuindo a faculdade de ser indestrutível, se ressentisse, no entanto, do quanto sucedesse ao primitivo, qual se estranhas propriedades acústicas sustentassem repercussões vibratórias capazes de prolongarem por indeterminado prazo, fazendo enfermar aquele. Sei que os tecidos semimateriais das regiões já citadas do meu perispírito, profundamente afetadas, receberão sondagens de luz, banhos de propriedades magnéticas, bálsamos quintessenciados, intervenções de substâncias luminosas extraídas dos raios solares, que deles extraíram fotografias e mapas movediços sonoros para análises especiais, que tais fotografias e mapas mais tarde seriam encaminhados à seção de planejamento de corpos físicos do Departamento de Reencarnação, para estudos concernentes à preparação da nova vestidura carnal que me caberia para o retorno aos testemunhos de expiações na terra, aos quais julgara poder furtar-me com o tresloucado gesto que tivera. Sei que, submetido ao estranho tratamento, envolvido em aparelhos sutis, luminosos, transcendentes, permaneci 1 hora, durante a qual o velho doutor Canalejas e o cirurgião hindu desvelaram-se carinhosamente, reanimando-me com palavras encorajadoras, exortando-me à confiança no futuro, à esperança no supremo amor de Deus. E sei também que causei trabalhos árduos, mesmo fadigas àqueles abnegados servos do bem, que exigi preocupações, obrigando-os a devotamentos profundos até que em meu físico astral se extinguissem as correntes magnéticas afins com o físico terreno, as quais mantinham o clamoroso desequilíbrio que nenhuma expressão humana será bastante veraz para descrever. É que o corpo
astral, isto é, o perispírito, ou ainda o físico espiritual, não é uma abstração, figura incorpórea, etérea, como supuseram. Ele é, ao contrário disso, organização viva, real, sede das sensações, na qual se imprimem e repercutem todos os acontecimentos que impressionem a mente e afetem o sistema nervoso, do qual é o dirigente. É que, nesse envoltório admirável da alma, da essência divina que em cada um de nós existe, assinalando a origem de que provimos, persiste também uma substância material, conquanto quintessenciada, o que a ele faculta a possibilidade de adoecer, ressentir-se, pois que esse semelhante estado de matéria é assaz impressionável e sensível, de natureza delicada, indestrutível, progressível, sublime, não podendo ser por isso mesmo padecer sem grandes distúrbios a violência de um ato brutal como o suicídio, para o seu invólucro terreno. Entretanto, sob tantos cuidados médicos, mais se avantajavam minhas dúvidas quanto à situação própria. Muitas vezes, durante a desesperadora permanência no vale sinistro, eu chegara a acreditar que morrera, ó sim, e que minha alma condenada espiava nos infernos os tremendos desatinos praticados em vida. Agora, porém, mais sereno, vendo-me internado em bom hospital, submetido a intervenções cirúrgicas, conquanto muito diversos fossem os métodos locais do que me eram habituais, novas camadas de incertezas inquietavam meu espírito. Não era possível que eu tivesse morrido. Isso seria morte? Seria vida? Foi, portanto, derramando aflitivo pranto que, em dado momento, naquele primeiro dia, sob as desveladas atenções de Carlos e Rosendo, bradei excitado, febril, incapaz de por mais tempo me conter. Afinal, onde me encontro eu? O que aconteceu? Estarei sonhando? Eu morri ou não morri? Estarei vivo? Estarei morto? Atendeu-me o cirurgião hindu sem se deter na melindrosa atuação, fitando-me com brandura, talvez para demonstrar que minha situação lhe causava lástima ou compaixão, escolheu o tono mais persuasivo de expressão e respondeu sem deixar margem à segunda interpretação. Não, meu amigo, não morreste. Não morrerás jamais, porque a morte não existe na lei que rege o universo. O que se passou foi simplesmente um lamentável desastre com teu corpo físico terreno, aniquilado antes da ocasião oportuna por um ato mal orientado do teu raciocínio. A vida, porém, não residia naquele teu corpo físico terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência nos proscênios da terra, já desapareceu sob a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. Trouxeram-me em maca rumo da enfermaria. Meu estado requeriria repouso. Serviram-me reconfortante caldo, pois eu tinha fome. Deram-me a beber água cristalina e balsamizante, pois eu tinha sede. Em redor, o silêncio e a quietação, envolvidos em ondas de reconforto e beneficência, convidavam ao recolhimento. Obedecendo à caridosa sugestão de Rosendo, procurei adormecer, enquanto o desapontamento, trazido pela inapelável realidade, fez ecoar suas decisivas expressões em minha mente atormentada. A vida não residia no corpo físico terreno que destruíste, mas sim neste que vês e sentes no momento, o qual traz a qualidade sublime de ser imortal.